Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Meu nome é Ícaro Sampaio e o nosso tema hoje é Retrospectiva 2024, os principais destaques da diabetologia. Pessoal, 2024 foi sem dúvidas um ano muito movimentado em toda a endocrinologia, incluindo todas as suas sub-áreas. Mas especificamente na diabetologia, nós tivemos estudos e mudanças importantes nas principais diretrizes. E ao longo desse videocast, eu irei trazer quais foram os maiores destaques ao longo deste ano de 2024. E a gente vai começar falando sobre mudanças no diagnóstico. Um dos principais pontos de mudança em 2024, no que se refere a diabetes, foi o novo critério diagnóstico para diabetes mellitus baseado no TOTG. Vamos entender. Em 2024, a Federação Internacional de Diabetes, a IDF, publicou uma recomendação de que nós passássemos a utilizar a glicemia de 1 hora no teste oral de tolerância à glicose para diagnóstico de pré-diabetes e diabetes mellitus. Valores de glicemia de 1 hora entre 155 e 208 no TOTG fazem diagnóstico de pré-diabetes. E valores de glicemia de 1 hora maiores ou iguais a 209, desde que repetido e confirmado, fazem diagnóstico de diabetes mellitus. E em julho desse ano, em julho de 2024, a Sociedade Brasileira de Diabetes adotou essa recomendação da IDF e passou a recomendar a glicemia de 1 hora no TOTG como critério diagnóstico para pré-diabetes e para diabetes mellitus, recomendando inclusive que a glicemia de 1 hora passe a ser preferencial à realização, por exemplo, da glicemia de 2 horas. A glicemia de 1 hora é considerada mais sensível, ou seja, pode dar um diagnóstico mais precoce de diabetes mellitus e também mais prática, de realização mais fácil, uma vez que o paciente precisaria ficar menos tempo no laboratório de coleta, apenas para fazer a glicemia em jejum e 1 hora depois, estando liberado a partir de então. A diretriz brasileira recomenda também que todos os pacientes com diagnóstico de pré-diabetes, uma glicemia de jejum entre 100 e 125, ou hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4, sejam submetidos a um teste oral de tolerância à glicose para avaliar o risco desse paciente progredir para diabetes mellitus e também se ele não já tem, de repente, ali um diabetes mellitus tipo 2 que ainda não foi diagnosticado. Essa foi, sem dúvida, uma das principais mudanças de 2024. Bem, e falando em mudanças, novos pontos de corte, tivemos também novidades no que se refere à hiperglicemia hospitalar. A diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, em 2024, passou a recomendar um novo ponto de corte para diagnóstico de hiperglicemia hospitalar. Nós sempre utilizamos aquele valor de 140 mg por decilitro da glicemia no ambiente hospitalar para diagnóstico de hiperglicemia, apesar de que a terapia baseada em insulina sempre foi recomendada se glicemia persistentemente acima de 180. Mas agora, na nova diretriz, a SBD passa a recomendar que o ponto de corte de 180 mg por decilitro seja utilizado para diagnóstico de hiperglicemia hospitalar. Ela considera que isso faz mais sentido, uma vez que é somente a partir de 180 que a gente tem indicação de tratamento farmacológico, então acaba sendo um ponto de corte mais custo-efetivo. A partir daí, a gente diz que esse paciente tem hiperglicemia e passa a recomendar monitoramento, coleta de hemoglobina glicada e, se for uma hiperglicemia de fato persistente, esse paciente terá então indicação de tratamento farmacológico que, de acordo com essa diretriz, pode ser feito com inibidores da DPP-4, as gliptinas, em pacientes com uma hiperglicemia mais leve, ou terapia com insulina, que é o que é indicado para a maioria dos casos, principalmente para aqueles pacientes com hiperglicemia mais grave. Essa diretriz trouxe também recomendação para o uso de sensores de monitoramento contínuo no ambiente hospitalar,
algo que estava ausente nas diretrizes brasileiras anteriores. Então, essa fica sendo a principal novidade referente à hiperglicemia hospitalar agora em 2024. Nós também tivemos uma excelente notícia em 2024, que foi a publicação do estudo FLOW, que avaliou a semaglutida na dose de 1 miligrama por semana por via subcutânea em pacientes com diabetes mellitus tipo 2, portadores de doença renal do diabetes. E a semaglutida se mostrou capaz de reduzir um desfecho primário composto de progressão da doença renal crônica, morte de causas renais e morte de causas cardiovasculares. Então, a semaglutida, a partir de então, teve o seu benefício demonstrado em uma população de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e doença renal do diabetes. E o que mudou a partir daí? As diretrizes passaram a incorporar a semaglutida como parte do tratamento da doença renal do diabetes. Então, hoje, Diretriz Brasileira de Diabetes fala o que sobre isso? Paciente com diabetes mellitus tipo 2 e doença renal crônica tem indicação de inibidor da ECA ou bloqueador do receptor da angiotensina se houver albuminúria persistentemente elevada, tem indicação de inibidor do SGLT2 se for um paciente com diabetes mellitus tipo 2, pode ter indicação de finerenona se é um paciente que já está com dose otimizada de ECA ou BRA, tem diabetes tipo 2, tem taxa de filtração glomerular maior que 25, potássio normal e albuminúria persistentemente elevada, e tem também, preste atenção, indicação da semaglutida se houver taxa de filtração glomerular maior que 25 e relação albumina-creatinina na urina maior que 100 mg por grama para redução de desfechos renais e também desfechos cardiovasculares. Isso independentemente da hemoglobina glicada. Se for diabetes tipo 2, preenchendo esse perfil de doença renal crônica, tem indicação da semaglutida. É claro, pessoal, que outros agonistas de receptor de GLP-1, como a liraglutida, a dulaglutida, também podem ser utilizadas no paciente com doença renal de diabetes, inclusive porque já demonstraram benefício na redução da albuminúria e tem um benefício muito claro no que se refere à redução de eventos cardiovasculares numa população de alto risco. Mas pensando na população de doença renal do diabetes para reduzir desfechos renais, a indicação formal é de semaglutida. Em 2024, nós tivemos também, depois de muitos e muitos anos, a atualização tão esperada do Consenso Internacional para Manejo das Emergências Hiperglicêmicas, cetoacidose diabética e estado hiperglicêmico hiperosmolar. A última vez que o consenso da American Diabetes Association havia sido atualizado foi em 2009. E nós tivemos agora uma reformulação desse consenso, contando com a participação de outras sociedades que também se destinam a estudar diabetes mellitus. O que é que mudou de principal? A gente teve mudanças nos critérios diagnósticos da cetoacidose diabética e do estado hiperglicêmico hiperosmolar. Agora, para diagnóstico de cetoacidose diabética, o paciente precisa ter, primeiro ponto, hiperglicemia, é uma glicemia maior ou igual a 200, o ponto de corte anterior era 250, ou, para considerar hiperglicemia, basta que o paciente tenha diagnóstico prévio de diabetes também, mesmo que ele não apresente glicemia elevada no momento da avaliação. Segundo ponto, acidose metabólica, um pH menor que 7,3 e ou um bicarbonato menor que 18. E o terceiro ponto, elevação de corpos cetônicos, beta-hidroxibutirato maior ou igual a 3, que seria um teste de cetonemia, avaliação por glicemia capilar, ou pesquisa de corpos cetônicos no sangue venoso, ou, se for utilizado o exame de urina, cetonúria maior ou igual a 2 cruzes. Seriam esses os novos critérios diagnósticos para a cetoacidose. Vejam que o consenso não fala mais em anion gap para diagnóstico de cetoacidose diabética, mas recomenda que ele pode ser considerado ali para diagnóstico se houver, por exemplo, uma indisponibilidade para avaliar corpos cetônicos, o que é muito difícil na prática, porque todo serviço tem avaliação de urina, teste de fita para pesquisar cetonúria. Quanto ao estado hiperglicêmico hiperosmolar, os critérios diagnósticos seriam glicemia maior ou igual a 600, osmolaridade sérica efetiva maior ou igual a 300, osmolaridade sérica total maior ou igual a 320,
a ausência da acidose metabólica e também a ausência de elevação de corpos cetônicos. Vale falar também sobre a parte de tratamento dessa diretriz, que passou a colocar soluções balanceadas como a solução de Ringer com lactato no mesmo nível ali de recomendação do soro fisiológico 0,9% para hidratação de pacientes com emergências hiperglicêmicas e recomenda também que pacientes com cetoacidose diabética euglicêmica, que são aqueles que desde a admissão já apresentam uma glicemia menor que 200, recebam, desde a hidratação inicial, soro glicosado associado ao soro fisiológico ou a solução de Ringer com lactato. Esses são os principais destaques desse novo consenso, mas se você quiser conferir completinho, a gente tem um videocast falando apenas sobre esse novo consenso de emergências hiperglicêmicas. Bem, pessoal, eu falei até aqui sobre 4 novidades da diabetologia agora em 2024. Se você quiser ver a versão completa desse videocast com outros 4 pontos importantes deste ano que está acabando, eu convido você a acessar a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. Eu te espero lá.